E se a segurança numa fábrica, em vez de ser um obstáculo, fosse na verdade uma vantagem competitiva? Hoje vamos mergulhar no ciclo de vida moderno da segurança de máquinas. Vamos ver como uma abordagem bem pensada e sistemática transforma a segurança, que deixa de ser só um custo para se tornar num verdadeiro motor de produtividade. Pois é, a ideia antiga de simplesmente meter uma jaula de metal à volta de uma máquina, isso já passou à história. A abordagem moderna é muito mais inteligente, integra sistemas que são reativos, que protegem as pessoas sem, e isto é o mais importante, sem travar a produção. E qual é o segredo? É simples, pensar na segurança desde o primeiro rabisco do projeto e não deixá-la para o fim como se fosse um remendo. O nosso percurso vai ter 4 paragens principais. Primeiro, vamos perceber as regras do jogo a nível global. Depois, vamos ver a estratégia para avaliar e reduzir os riscos. A seguir, uma parte interessante, como é que se mede a fiabilidade de um sistema de segurança. E por fim, vamos juntar tudo isto e ver como funciona na prática. Muito bem, vamos lá começar. Tal como não se constrói uma casa sem alicerces sólidos, não se faz segurança de máquinas sem perceber as regras. E estes alicerces são as leis e as normas. Isto não é opcional, claro. É um enquadramento legal que diz, preto no branco, quem é responsável pelo quê. E aqui está uma distinção que é absolutamente crucial perceber. Pensemos nisto da seguinte forma. Os regulamentos são a lei, são obrigatórios. A lei diz, por exemplo, um carro tem que ser capaz de travar em segurança. Ponto. Já as normas são como o manual de instruções do engenheiro. Explicam, passo a passo, a melhor forma de construir um sistema de travões que cumpra essa lei. Seguir a norma, portanto, é o caminho mais direto para provar que estamos a cumprir a lei. E quando olhamos para o mundo, vemos duas filosofias muito diferentes. Na Europa, a responsabilidade cai em cima de quem vende a máquina. Ou seja, a máquina tem de chegar à fábrica pronta, segura, com a marcação CE. Fim de conversa. Já nos Estados Unidos, a lógica é ao contrário. A responsabilidade é de quem compra. O empregador tem o dever de garantir um local de trabalho seguro, mesmo que isso signifique ter de comprar proteções e instalá-las numa máquina que acabou de chegar. São, no fundo, dois caminhos diferentes para chegar exatamente ao mesmo destino, um local de trabalho seguro. As normas são, então, o nosso guia técnico e estão organizadas numa espécie de pirâmide. Na base temos as normas de tipo A, os princípios fundamentais que se aplicam a todas as máquinas. A meio, as de tipo B, que falam de aspectos de segurança mais específicos, como paragens de emergência ou distâncias de segurança. E no topo, as de tipo C, que são super detalhadas, feitas à medida para um tipo específico de máquina, como uma prensa ou um robô industrial. Ok, já percebemos as regras. Agora, vamos ver como é que se joga. Vamos entrar no processo metódico, que é o coração da segurança moderna. Como é que identificamos um perigo e, passo a passo, o pomos fora de combate? A avaliação de risco é o nosso trabalho de detetive. E atenção, isto não é um papel que se preenche uma vez e se arruma numa gaveta, nada disso. É um processo vivo, contínuo, que começa logo no primeiro dia. É quase como um mapa do tesouro, mas ao contrário. Em vez de procurar o ouro, andamos à procura dos perigos, para os podermos eliminar antes que deem problemas. E o processo segue uma lógica muito clara. Primeiro, definimos os limites da máquina. Para que serve, onde vai estar, quanto tempo vai durar. Depois, fazemos uma lista de tudo o que pode correr mal. Perigos de esmagamento, de corte, elétricos, tudo. A seguir, vem a pergunta-chave. Se algo correr mal, qual é a probabilidade de acontecer e quão graves seriam as consequências? E com essa informação, decidimos. Este risco é aceitável ou temos mesmo de fazer alguma coisa para o reduzir? E se for preciso reduzir o risco, há uma regra de ouro. Uma hierarquia que é obrigatória a seguir. É como tratar uma doença. A primeira opção, a melhor de todas, é eliminar a causa do problema. Ou seja, redesenhar a máquina para que o perigo simplesmente deixe de existir. Se isso for impossível, passamos ao passo 2, proteger, usando barreiras físicas ou sensores. Isso só, mas só em último recurso, se mais nada resultar, é que usamos avisos, sinais e formação. E atenção, não se pode saltar passos. Muito bem. Agora vamos entrar numa parte um pouco mais técnica, mas que é absolutamente fascinante. Vamos ver como é que se dá uma nota à segurança. Como é que a medimos? Bem-vindos à ciência da segurança funcional. Basicamente, a segurança funcional é a parte da segurança que depende de um sistema de controle, de eletrónica, a funcionar como deve ser. Pensem num sensor que detecta uma mão onde não devia estar e que manda parar um motor. A grande revolução aqui é que a fiabilidade deste sistema deixou de ser uma questão de fé ou de esperamos que funcione. Não. Hoje em dia é matemática pura. É um valor que se pode calcular, provar e verificar.
Então, como é que se dá essa nota? Usamos principalmente duas escalas, o nível de desempenho, o PL, e o nível de integridade de segurança, o SIL. No fundo, medem a mesma coisa, a fiabilidade. E o que medem está ali naquela última coluna, o PFHD. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. É a probabilidade de uma falha perigosa por hora. E reparem bem, à medida que subimos na escala, por exemplo, de PLC para PLD, aquele número fica drasticamente mais pequeno. Isto quer dizer que um sistema com uma nota mais alta é exponencialmente mais fiável. E para termos uma ideia do que estes números querem dizer na prática, um sistema com a classificação mais alta, um PLS ou SIL3, tem menos de uma probabilidade em 10 milhões de ter uma falha perigosa numa hora. É um número tão pequeno que é difícil de imaginar. É um nível de confiança quase absoluto, que é exigido para os riscos mais elevados. E como é que se chega a essa nota final? Bem, são precisos 4 ingredientes principais. Primeiro, a categoria, que é a arquitetura do sistema. Tem um plano B, é redundante. Depois, o MTTFD, que basicamente mede a qualidade e a durabilidade dos componentes. A seguir, a cobertura diagnóstico. Quão inteligente é o sistema a detectar os seus próprios problemas. E, por fim, a falha de causa comum, que garante que uma coisa simples, como um pico de tensão, não deita abaixo o sistema principal e o de reserva ao mesmo tempo. Ok, chegamos à nossa última secção. Agora que já vimos as regras, a estratégia e a forma de medir, vamos juntar as peças todas do puzzle e ver como é que isto tudo funciona num sistema de segurança real. Qualquer função de segurança, por mais complexa que seja, pode ser dividida nestes 3 blocos. Temos a entrada, que são os sentidos do sistema, um botão de emergência, uma cortina de luz, um sensor na porta. Depois temos a lógica, que é o cérebro, um relé ou um PLC de segurança que pensa e decide, e por fim a saída, que são os músculos, os contadores que desligam um motor, por exemplo. E o truque é que estes 3 blocos têm de estar em sintonia e ter o nível de fiabilidade certo para o risco em questão. Esta citação diz tudo. O objetivo não é construir uma fortaleza impenetrável que impede as pessoas trabalhar. Pelo contrário, é integrar a segurança de uma forma tão fluida, tão inteligente, que a produção não só não para, como até pode melhorar. A melhor segurança é quase invisível. Está lá, a proteger a cada segundo, mas sem atrapalhar. E a evolução do cérebro do sistema mostra bem esta tendência. Começamos com relés simples, muito básicos e inflexíveis. Depois passamos para relés configuráveis, que já davam mais alguma margem de manobra. E hoje estamos na era dos PLCs de segurança, que são autênticos computadores dedicados à proteção, super flexíveis, com diagnósticos avançados e totalmente integrados com o resto da automação. E assim chegamos à imagem completa. Um sistema de segurança moderno não é só uma coisa. Tem de ser um conjunto de 5 qualidades. Tem de ser, obviamente, seguro. Tem de estar conforme com a lei. Mas também tem de permitir que a máquina seja produtiva e eficiente. E, um ponto crucial, tem de ser validado. Ou seja, tem de haver provas de que o foi testado e que funciona como esperado. É a soma de tudo isto que faz da segurança um verdadeiro ativo. E para terminar, fica esta pergunta para reflexão. A grande mudança de mentalidade é esta. A segurança deixou de ser um acessório que se aparafusa no fim. Hoje tem de ser um pilar central do design da máquina, pensado desde o início. Porque quando a segurança e a produtividade são desenhadas de mãos dadas, o resultado é sempre um sistema melhor, mais eficiente e, claro, muito mais seguro para todos.